E agora a gente então vai receber o Lúcio, professor do IED, grande pesquisador de moda, vai entrar aqui com a gente para conversar comigo e com a Nathalie. Daqui a pouco ele tá chegando aí. Você é uma estudante ainda, né? Você se forma quando? Ano que vem, se tudo der certo, começo do ano. E como é que você aplica o que você está vendo na faculdade no seu trabalho, no seu canal, no seu conteúdo, no conteúdo que você cria? Eu acho que o mundo acadêmico, ele geralmente se distancia muito da realidade, né? E eu mesma, durante muito tempo, não sabia como unir as duas coisas, até começar a perceber que elas são ligadas intrinsecamente. E a gente, ao viver, a gente pode refletir e muitas vezes a reflexão já está pronta em textos, em discussões. Tem muita discussão incrível sobre moda, né? Uma coisa muito simbólica, por exemplo, nas ciências sociais é o gosto. O que é o gosto? Gosto é pessoal, o meu gosto é o meu gosto. E a gente tem uma área inteira nas ciências sociais chamada Sociologia do Gosto, que desconstrói e mostra como o gosto também é formado socialmente e está localizado num tempo, num espaço. Então isso traz mais informações para a gente conseguir tratar o conteúdo de uma maneira bem mais interessante. Vou chamar o Lúcio para conversar aqui com a gente. Olá. Nathalie. Tudo bem? Tudo bom? É você! Ai, que lindo! Conheci as sandálias antes da pessoa, assim, que a gente já se falou de manhã, eu não sabia que você era você. Bom, prazer então. A Nathalie estava falando de uma coisa da sociologia do gosto. Tá. Retoma um pouco, assim, porque o Lúcio, eu acho que ele tem um trabalho assim, de pesquisa e de acadêmico também, que ele pode... Sim, que justamente a gente estava conversando sobre como, né, o acadêmico pode estar ligado à vida, à materialidade. E aí eu comecei a pesquisar em ciências sociais, fazendo umas leituras e vivendo ao mesmo tempo. Descobri uma área inteira da sociologia do gosto. E percebi que até o nosso gosto é construído socialmente, ele está relacionado com tempos históricos, ele quer dizer coisas, ele afirma ou ele nega. E saber disso dá um desespero às vezes, né, porque é muita informação, mas ao mesmo tempo traz pra gente ferramenta pra gente interpretar a forma como a gente desenvolve, né, a nossa personalidade, as nossas escolhas de moda, políticas, sociais, estéticas, enfim. E só acrescenta, eu acho. E você tem um trabalho que você faz uma pesquisa de materiais para uso de materiais reciclados? Na verdade, tudo. Assim, a minha formação em moda, sou formado pela Santa Marcelina, e eu comecei trabalhando em desfile, cuidei da imagem do desfile do Walter Rodrigues, e desde ali eu comecei um processo meio que de descoberta, porque assim, o Walter trabalha muito com história, e ele representava isso muito bem na coleção dele, então ele sempre gostou, e sempre nessa questão do Oriente. Walter trabalhava muito com referências orientais. E quando eu comecei a trabalhar com ele, aquilo eu aprendi muito sobre a ideia da materialidade, pensando nessa questão de um contexto histórico e cultural. Hoje no meu trabalho eu trago isso, porque como eu viajo muito, e eu estou muito em transição entre Brasil, Uruguai e Paraguai, que são países culturalmente muito interessantes, eu procuro trazer um pouco dessa questão histórica e cultural para os meus projetos. E eu acho a ideia do pertencimento uma coisa muito importante, então acho que a gente tem que falar sobre isso, e eu fico muito feliz de ver que isso está presente na moda. Exatamente. Cada vez mais. E deveria ser obrigatório, né, Camila? Porque eu acho que a gente tem que comunicar isso melhor, porque a gente é contador de história, e se a gente não comunica isso bem, como que a gente pode falar? Você como jornalista, a gente tem que saber como comunicar essas pequenas histórias, como que de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que é esse produto, porque eu vejo muita gente falando assim, precisa ter um pouco mais de conteúdo, mas tem que ter tudo, tem que ter o produto e tem que ter o conteúdo. Exatamente. E vocês encontram esse conteúdo nas redes? Porque eu acho que, pelo menos assim, nos grandes veículos, assim, não tem tanto espaço assim, né, para esse tipo de conteúdo, para contar essas histórias, essas transformações, né? A edição deles é moldada por outras questões, né? Vocês acham que esse conteúdo, essas histórias, vocês se deparam com ela nas redes, hoje em dia mais do que antes? Onde vocês acham essas... Para mim, sim. Eu acho que é uma coisa que a gente está cada vez mais aberto. Se a gente olha para o line-up do Projeto Estufa, a gente tem pessoas muito interessantes com esse tipo de trabalho. O Isaac Silva é um. Então, quando a gente vê o projeto do Isaac, a gente vê muita história por trás. Então, você tem uma correlação maravilhosa. Para mim, é um dos melhores exemplos. A Flávia Aranha também. Se a gente pega
o site da Flávia Aranha, ela fala de tecnologia verde, ela fala de ancestralidade, ela fala de coisas que, para mim, assim, é o que a gente tem que falar hoje em dia, é o conteúdo que a gente tem que ter e é o ditado, a gente tem que ter isso na ponta da língua. Exatamente. Você encontra nas redes? Sim, justamente. Justamente Flávia Aranha e o Isaac Silva são grandes representantes disso que eu acho que a moda deve caminhar para ser, né? Não partindo de um ponto de vista universalista de que todo mundo tem que fazer isso, mas é sobre entender que tudo se constrói contextualmente, né? E que o Isaac, por exemplo, é um estilista com história, ele é uma pessoa, um ser que existe, constrói, ele traz isso em todas as coleções, partindo de diversos lugares e chamando sujeitos diferentes também dele e das histórias dele para contar outras histórias. Isso torna tudo muito mais rico, faz com que a gente se conecte com o produto de uma forma muito mais intensa, porque não é só uma peça, não é só uma etiqueta. É o Isaac, é a história do Isaac, é o que ele carrega enquanto estilista, é o que ele traz pra gente enquanto mensagem. Não é só a peça da Flávia Aranha, é todo o processo que ela usou, é como ela está pensando em futuro, em sustentabilidade, em dignidade de produção, em responsabilidade. E é sobre posicionamento político também, sabe? Se a gente pensa em semiótica, o Isaac já é uma imagem, né? Exato. Então, assim, quando a gente vê todas essas pessoas... E tem muitas pessoas hoje em dia, eu acho muito interessante ter o Projeto Estufa como abertura para essas pessoas para o São Paulo Fashion Week, porque a gente começa a ver que realmente a moda pode ter conteúdo. E eu acho que isso é muito valioso, tanto para mim como comunicador, como pesquisador, como professor. Eu procuro adotar isso dentro de sala de aula, essa questão do conteúdo, da informação, e eu vejo isso para os meus alunos. Eu falo para eles, como que vocês vão montar um produto se esse produto não tem nenhuma história por trás? Ou de memória efetiva, ou de qualquer coisa. O nosso próximo convidado, até a gente vai conseguir abordar esse assunto com ele. Vou me despedir da Nathalie. Obrigada. Eu amei te conhecer. Eu já conhecia o Afros Afins e adorei te conhecer pessoalmente. Muito obrigada. Vamos manter contato. Parabéns por você. Obrigada, parabéns também.